mais uma vez para gravar mais um episódio do nosso videocast Rota Food, Informação e Sabor. Aproveitando que agora estamos no período de quaresma, a Páscoa está logo aí, vamos falar de um assunto super em alta na quaresma. Bacalhau. Quer assunto mais em alta na quaresma que bacalhau? E para falar disso estão conosco aqui o senhor Manuel e a dona Rosália Botelho. Eles são representantes da Rebela Freeway, que é a maior importadora de bacalhau do Brasil. Tudo bom, senhor Manuel? Tudo bem. Dona Rosália, tudo bem? Tudo bem. E temos aqui conosco o Laelson. Ele é o responsável por todo o setor de pescados de toda a rede Rota. Ele é o nosso gerente de categoria de pescados. Olá, Eugênia, tudo bem? Tudo bom, Laelson? Que prazer. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso videocast Rota Food, Informação e Sabor. E hoje a gente vai falar aqui um pouquinho, matar algumas curiosidades sobre o bacalhau. Sim. Mas para começar, seu Manuel, eu queria saber do senhor a história do bacalhau, da onde vem essa tradição, como é que surgiu, como é que começou? Sim. Então, o bacalhau, na realidade, começou na época de ano 1000, mais ou menos, século IX, século X. Os vikings começavam a pescar. E eles viram que é um peixe diferente. Eles podiam salgar o peixe e dava uma durabilidade maior. Depois teve, mais para frente, o País Basco, que fica na Espanha, naquela época era país, também começou a fazer esse intercâmbio, salgando e tudo mais do bacalhau. Mas a origem maior que veio para nós, na história, foi o bacalhau, que ele é da Noruega, do Atlântico, né? O bacalhau ele é do Atlântico, da água gelada do Atlântico, e tem também do Pacífico, né? Como o Canadá, as águas geladas, que é um peixe de água gelada, né? E ele começaram a vir, porque naquela época os barcos, tudo mais, né? Iam muito, como Portugal era um país muito forte, como a Espanha também, na navegação, levavam para Portugal. E lá começou uma salga que antigamente chamava cura corrente, que é a cura total. Hoje a cura é 7/8. E viram que era um peixe que você podia armazenar e comer quando você queria. Sem refrigeração. Sem refrigeração nenhuma, porque era a cura corrente. Aí depois virou para a cura 7/8. Então esse sal, na verdade, começou a salgar, que era um método de conservação. Exatamente, começou, já estavam os outros países, mas Portugal foi o pioneiro. Aí o que aconteceu? Com os portugueses que vinham para o Brasil, em 1800 e pouco, como eles vieram para cá, já tinham o hábito de comer o bacalhau, certo? Eles já tinham a cultura de consumo de bacalhau. Começaram a trazer para cá, porque Dom João veio, então começaram a trazer o bacalhau. E isso foi crescendo, porque como a colônia nossa aqui portuguesa é muito grande, então o consumo começou a ter mais. Só que como não tinha as refrigerações que nós temos hoje, certo? Vinha ele de cura corrente, totalmente curado. Hoje ele é só 7/8 de cura. Porque o brasileiro não tem mais aquele hábito. Ele era um bacalhau que vinha totalmente seco, né? Então, hoje, ele é só 7/8 de cura. Ele não é tão seco, mas ele tem uma durabilidade de 2 anos, né? Isso quer dizer que, então, antigamente, quando vinha esse cura total, ele vinha bem sequinho. Agora, a gente vê esses lombos aqui para mais molinho, é isso? Então, o molinho é assim, você vai vendo a qualidade da carne do bacalhau, ok? Você tem aqui, esse daqui é um bacalhau que se chama macrocéfalos, porque há anos atrás não vinha especificado o nome científico do peixe. Então vinha a maioria que vinha era macrocéfalo, misturado com morrua, e vinha, era então, bacalhau. O bacalhau não é um só, tem vários tipos? Nós temos vários tipos, nós temos 5 tipos de bacalhau, que é praticamente o que eu digo assim, a família do bacalhau. O bacalhau, na realidade, é o code e o porto morrua, certo? O code e o porto morrua, que é o bacalhau mais assim, a carne diferente, mais saborosa, certo? E aí o que acontece? Esse bacalhau começaram a denominar como os nomes, que foi dado nome científico dos peixes. Aí tem o morrua, depois vem o macrocéfalos, aí tem o code, que você também tem essas duas nomes científicos, morrua como macrocéfalos, aí depois vem o bacalhau ling,
o Zarbo e o site. Que para você conhecer, você tem que pegar o bacalhau e olhar pelo rabo. É uma técnica que todo mundo tem, que veio vindo essa cultura portuguesa para nós. E isso a gente sabe, só de olhar o rabo, a gente já sabe que peixe que é. Muitas vezes, as pessoas conhecem assim, eu já tenho assim muito tempo que eu lido com bacalhau, e no paladar a gente, mais ou menos, eu consigo decifrar qual tipo que é de bacalhau. Entendi. Mais ou menos, nem sempre, né? Explica aqui para o nosso cliente que está nos assistindo a diferença de preço, de qualidade, de sabor desses produtos. Então, tem assim, o sabor do morrua, ele é um sabor mais suaves assim, né? Que nem vocês verem aqui nessa foto, tá vendo? Quando você dessalga o bacalhau, ele agrega 30%. Então você comprou 1 quilo, ele vai ficar 1,3 kg. A diferença na carne. Água. Porque ele está seco, ele vai reidratar. Tá. Ok? Então ele está reidratando. E aqui a gente fala as pétalas. Porque quando você prepara, você dessalgou tudo, deu uma ferventada e tal, e os acompanhamentos que vocês estão vendo assim, mais ou menos trivial, só faltava ter o azeite aí, que aí não está a foto do azeite, mas tem que ter o azeite. E aí você, quando você prepara tudo, você prepara o prato, o componente da bacalhau, é o único peixe que você tem uma infinidade de tipos de prato. Você pode fazer várias coisas. Faz bolinho, faz posta, faz assado, faz sopa, faz caldo, faz salada, que eu vou fazer a degustação que o Laelcio pediu para mim na loja nova. Nós vamos fazer uma salada de bacalhau com grão de bico. Nós vamos servir no dia 12, no sábado, 12 de abril, que o Laelcio pediu para mim, então nós vamos fazer esse tipo de trabalho, que vira e mexe, ele me pede. Vamos fazer o convite para quem está assistindo. Qual é a loja? Você que está assistindo aí, loja 19, dia... Loja 12, 19 é 12 loja Vila 12 Formosa, Avenida Eduardo Cote, em 1628. Todo mundo convidado para ir lá degustar essa salada de bacalhau com grão de bico do seu Manuel. Mas eu acho que quem cozinha é a Dona Rosália. Ela prepara tudo, eu só levo lá e o degustador. Ele faz a fama. Eu tento acreditar que quem cozinha é a Dona Rosália. Sim, com certeza. Eu dou as ideias e ela começa. Não, é bom fazer isso, é bom fazer aquilo. Mas eu pergunto, porque ela que é na parte da cozinha, ela é... especialista, então. Ela sabe fazer coisas assim excelentes. Você pode, vamos supor, que nem nós estávamos, na época que nós estávamos na Espanha, um ano que nós estivemos lá em Badajoz, nós tomamos um caldo de grão de bico com bacalhau. Uma coisa maravilhosa. Então você tem infinidades de pratos que você pode fazer. Aí o povo fala assim, o bacalhau é caro? Não, o bacalhau é barato. Mesmo sendo o Porto, sendo... Por que o nome Porto? Porque a cura foi feita no Porto. Eu ia perguntar isso agora. Ela foi aperfeiçoada no Porto. O senhor falou 5 tipos de bacalhau, eu falei, e o bacalhau do Porto? Então. O bacalhau do Porto, que a gente fala assim, brincando, bacalhau legítimo português da Noruega. Então a gente tem esse hábito de brincar. Quando a gente brinca, fala esse tipo de coisa, né? Assim, o bacalhau mais vendido no Brasil chama-se bacalhau Zarbo. Olha, isso eu não sabia, hein? É o bacalhau mais vendido. Você vê que a Rebela trouxe mais de 500 toneladas só de bacalhau Zarbo. Então é o bacalhau mais vendido. Por causa do preço dele, a pesca também, você tem É um tipo de bacalhau que é mais distribuído no Brasil inteiro? Tipo no Brasil inteiro. É que foi, como se diz assim, como que eu posso explicar para você assim, da melhor forma possível? Foi um bacalhau mais divulgado. E o preço acessível pelo poder aquisitivo do brasileiro. Tipo porque o nosso, da Rebela Freeway, ele é seco e salgado. Então ele não fica soltando a água, certo? Ele não solta a água e não fica aquela... Nossa, tem muitos aí que tem no mercado, não vou citar nome de pessoas, mas tem muito no mercado que vem no saquinho e fica o sal soltando aquela água, fica evaporando. O nosso não acontece isso, que é feito de uma forma diferente. Então assim, o bacalhau é um produto que a gente chama de Porto. Por quê? Por causa do Porto de Portugal, que era o local que mais se trabalhava e se consumia muito bacalhau lá. Até hoje se consome. O português em si, ele consome uma média de 6 a 8 quilos de bacalhau por ano. E o brasileiro? 1 quilo. 1 quilo ano? 1 quilo por ano. Generalizado. Porque também, vamos dizer assim, o poder aquisitivo do brasileiro diferente. cada dia vem diminuindo. Então,
Tem esse sacrifício. Então, você tem um peixe, você tem outras opções que você pode fazer, né? O consumo de pescado, de modo geral, do brasileiro é baixo, né? Exatamente, ele é muito baixo. Em se tratando do valor nutricional do bacalhau, vamos fazer, falando de nutrição mesmo, agora da carne do bacalhau, o que nutricionalmente ela agrega? Então, veja bem, vamos falar questão de ômega 3, né? Você tá falando. O brasileiro, ele não tem a cultura como o asiático, lá o Japão e tudo mais, ele come peixe de manhã, de tarde e de noite. Em todas as refeições, Então, ele consome ômega 3. O bacalhau tem ômega 3. Só que o que acontece? Nós não consumimos. Nós temos o quê? Natal e Ano Novo para consumir. Então, precisa criar um alimento melhor dos peixes para o brasileiro, que nós temos um litoral imenso e temos uma variedade enorme. Só no nosso litoral nós temos uma variedade de 900 tipos de peixe. Nossa! Mas acontece que nós temos vários problemas políticos. Isso então, sem contar os de rio, né? Não, só estou falando do mar, sem contar de rio. Então é um país assim, né, que tem uma possibilidade de fornecer muito e diminuir, mas como existe um custo operacional muito alto, então se torna um pouco alto. Quando você vai fechar um bacalhau, vamos supor, chega na Noruega, você vai importar, aí chega lá, ele subiu o preço, porque não teve tanta pesca. Porque também tem, às vezes, a pesca, eles também têm que conservar, senão eles vão acabar com todo o bacalhau, né? Sim. Então, existe uma proteção também, como existe também da sardinha aqui no Brasil. E é uma proteína tão saudável, sim, né? E tem, que nem nós temos, vamos supor, o bacalhau tem fígado. Não é só o bacalhau que tem fígado. Tem outros peixes que tem, mas é muito tradicional o óleo de fígado de bacalhau. Eu tomava isso quando eu era criança, minha mãe dava pra gente. Isso é importantíssimo. O meu irmão mais velho... Eu não sei nem pra que serve, mas eu lembro que eu tomava. Vitamina. Vitamina é top. Isso é uma coisa top. Morrua. Morrua é um bacalhau que você pega na Noruega, é um frio danado. Então ele é de água profunda, gelada. E um ser, para viver em água profunda, ele tem que ter gordura. Correto? Então é um bacalhau... Deixa ele mais quentinho. Exatamente. O que acontece com ele? Quando pescam ele, preparam ele, você vê que tem um pouquinho de amarelinho aqui, porque aquela é a gordura do bacalhau, que é saudável. Natural. Toda a gordura de peixe é saudável. Existem estudos da longevidade dos asiáticos, em especial dos japoneses, associado ao alto consumo de peixes. E nem só isso, né? Os métodos de cocção, lá eles quase não usam fritura, como a gente usa aqui, sim. Mas tem vários estudos associando isso. E depois do Japão, o país que mais consome peixe é Portugal. Eles não só consomem bacalhau. E o Brasil está em que posição nesse ranking? De bacalhau? Não, de peixe, de modo geral. Nós não comemos quase nada. De bacalhau é uma média de 1 quilo por ano. Peixe, assim, é bem baixa, né? Por tudo que nós temos, né? Acho que a Europa, no geral, tem mais ou menos 60% de pescado. Né? Mais ou menos isso. No Japão, chega a 80%. Sim. E aqui no Brasil, é o último da fila aí da proteína, né? Então, é a melhor proteína que existe. É a melhor proteína que nós temos. É o peixe. O ômega 3 ele tem em todos os peixes. A gente não come peixe, vai lá na farmácia e compra cápsula de ômega 3. Mas eu não sei se essa cápsula tem ômega 3 ou não. Não dá pra saber. Será que tem farinha lá dentro? Eu não sei. A gente não sabe. Então fica nessa brincadeira, entendeu? Eu não tomo isso daí. Eu gosto de comer peixe. Como minha mulher gosta também muito, as minhas filhas gostam. Porque nós criamos com as nossas filhas hábitos a cultura de comer peixe. Comer bacalhau. Minha filha que mora na Espanha, ela come muito peixe, porque lá também é cultura de peixe, e muito frutos do mar. É diferente. Você pega lá, vamos dizer, Portugal, como já fomos várias vezes, eu morei também na Espanha, vamos dizer, o peixe, ele tem que estar pelo menos 2 vezes na semana no prato. No nosso não tem nenhuma, às vezes, eu acho. Então, na época da quaresma, se come na sexta-feira. Toda sexta-feira, durante a quaresma, é praxe, você vai em qualquer restaurante, tem peixe. Tem pescado, qualquer tipo de pescado. Por quê? Porque na quaresma é a época em que não se pode comer carne.
Não, e aí... assim, é um respeito, pela igreja, pela respeito. Religiosidade. Então, aí se acostuma. É o sacrifício da quaresma não comer carne vermelha. Existe um peixe chamado aqui no Brasil, chamado abroteia. Nunca nem ouvi falar. Bacalhau brasileiro. Bacalhau brasileiro, bacalhau fresco. Sabe que bacalhau é esse? É o bacalhau zarbo. O zarbo fresco. Só que ele é pequeno aqui. Nós não temos a produção que tem, como lá nas águas geladas, lá. Aonde que ele dá? Santa Catarina, porque a água que é mais frio. Que é mais gelada. E é um peixe maravilhoso. Então ali em Arraial do Cabo ele se dá bem. Ou água gelada naquele lugar. Então, um filé dele, a minha mulher faz uma bacalhoada de fresco. E fica rápido, maravilhoso. Eu faço com esse bacalhau fresco e faço também lasanha com tilápia. Ele é conhecido aqui no Brasil como abroteia. Inclusive a gente vende aqui no Irota, né? É de mercado. Eu quando vou, eu não compro pescada branca, eu compro abroteia. Quem conhece a palavra abroteia sabe que é o bacalhau fresco. Sabe que o objetivo bastante do nosso videocast é esse informativo, né? Então, essas coisas que a gente falou aqui, quem não conhece, eu não conhecia mesmo a abroteia, esclarecer para o cliente que, olha, a abroteia entre aspas, né, vamos dizer assim, tipo uma pescada branca, mas é mais saudável, é mais nutritivo, é mais saboroso. Eu não sei em relação... Espinhas. Porque eu peço assim, porque o abroteia, eu quando vou comprar, não tem quase espinha. Então mas eu sempre peço já para fazer filé. O filé você pode fazer uma bacalhoada, não precisa esperar a dessalga, todo aquele processo, e é o bacalhau fresco. Ele não é tipo. Ele é o próprio. É o bacalhau fresco, a abroteia. Tem diferença do bacalhau salgado pro fresco? Esse fresco aí? Sim, é a mesma coisa você comer uma carne seca. O que acontece? Ali vai curar. Tanto vai curar a carne, como cura o bacalhau. Sabores acentuam. Exatamente, ele vai acentuar, vai ficar mais saboroso do que o fresco. Você pega uma hipótese, assim, que eu vou não sair fora do bacalhau. Você pega um colchão duro, salgado, curado, que é uma carne seca que se fala, né? Que é a carne seca, e depois você pega a carne fresca. Aí, quando você vai experimentar um e outro, você vai dar mais valor à carne seca, que ela é muito mais saborosa. Certo. Não tem. E o bacalhau é a mesmo coisa. Ele fresco é como um fresco. Você tem que saber aproveitar ele como fresco para fazer o prato adequado. Agora, o salgado, ele é incontestável. Ele é muito mais saboroso. Mas de onde veio essa cultura, essa popularidade toda? Em Portugal e no Brasil. Então, o que aconteceu? Na época dos vikings, que eles pescavam, era um tipo de alimento que, através do sal, que é o maior conservante que existe no mundo, eles conseguiram fazer e eles matavam a fome, que era um produto que você deixava e durava anos. Não tinha problema. Os outros produtos, o frango, você não conseguiria. Outros produtos não conseguiam. Então foi assim que começou. Que popularizou. Aí depois teve os País Basco, que começou. Aí quando saiu, que foi para Portugal, porque a parte de navegação, tanto Espanha como Portugal, foram muito fortes nas épocas, né? Portugal começou a ver que aquilo ia matar a fome. Que era o produto que você deixava, curava e não ia estragar. E quando eles começaram a vir para o Brasil, começaram a trazer em 1800 e pouco. Com a colonização vieram. Começaram a trazer para o nosso país. Como a nossa colônia é muito grande ainda portuguesa, todo mundo foi trazendo. Hoje é um prato bem aceitável. Não, aqui também a minha mãe é uma que ela espera a Semana Santa, a Sexta-feira Santa, para ela comer a bacalhoada. E hoje você não precisa mais disso. Nós temos... Mas é uma tradição, né? Sim, mas assim, quem gosta do bacalhau, pode comer 1 ou 2 vezes. Nós temos um bacalhau congelado nosso, que ele vem o lombo. É o morrua e o macrocéfalos. Aí eu tenho um cliente na Baixada, português, ele fala, não como mais salgado, só vou comer esse. Porque você pega ele congelado, o lombo, descongela de um dia, tá? Você descongelou ele. No dia seguinte, aquele lombo você deixa de molho no azeite.
Um dia. Porque quando ele vai descongelar, ele já abre um pouco as pétalas. Dá uma hidratada. Dá assim. E aí você deixa depois de molho no azeite. Aí aquele azeite junto com o bacalhau, você põe no forno com batata, com cebola. Tá feito. Assado. Você não tem essa dificuldade, porque muitas pessoas falam assim, mas o bacalhau é salgado, mas a pessoa não está entendendo que você tem que salgar. Qual que é o tempo de abate do bacalhau? Então, aquilo que eles pescam, né? Eles pescam e aí vão separando. Porque no próprio navio, o navio pesca. E aí ele já separa. Já todo porque todo depende bacalhau, do tamanho, se tem mais carne, menos carne. Não, aí já vai separando, já vai salgando todo o processo. Chama navio fábrica. O bolinho de bacalhau, ele é uma tradição brasileira ou ele também é muito famoso lá em Portugal? Assim, porque cultura europeia, vamos lá, cultura europeia, em Portugal também, é assim, eles não gostam de ter desperdício. Então, isso se cria outras coisas. Você não tem desperdício de alimento. Você reaproveita. Tudo do peixe? Que nem sobrou arroz, você faz o bolinho, correto? Fez a bacalhada, sobrou. As mulheres antigamente faziam o quê? O bolinho. Sobrava batata, sobrava aquilo, tudo bem. Fazia, amassava, fritava e... Fez o bolinho e aproveitou tudo. Ninguém jogava nada. No brasileiro a gente faz bolinho de arroz. Então, é a mesma coisa, que nem a pele do bacalhau. Você também pode aproveitar a pele do bacalhau para fazer pururuca. Igual de porco? Sim, superior, que tem ômega 3 lá dentro. E tem ômega 3. Nossa, não Aí você tem a pele do bacalhau. Não é que tem o bacalhau. O que eu fazia? Quando eu ficava em loja limpando o bacalhau, eu ficava limpando e eu avisava o pessoal. A pele de bacalhau como o COD e o site. O COD, o porto e tal. Eu falava assim, eles tinham que levar tudo. Aí eu explicava que você tinha 3 alternativas para fazer com a pele do bacalhau. É assim, você pode fazer a pururuca, você pode fazer um pirão, ou pode fazer um caldo. E aí, o que eu explicava para as pessoas? Tudo, o rabo, os espinhos, tudo aquilo que sobrava quando você limpava, você ferventava junto com as batatas, com casca. Dá o gosto na batata. Para dar o gosto da batata. É lógico que o rabo você não vai comer, porque não dá. Então aí a pessoa descascava a batata e tal. E as outras coisas, você usava aquela água, você podia bater num liquidificador com a pele, não com as espinhas, né? Com a pele você fazia um caldo, certo? E quando você ia colocar teu bacalhau no forno, jogava em cima com azeite em cima. Então é assim, cultura é de aproveitamento. Então nós temos o hábito de desperdiçar muito. O brasileiro tem desperdiça muito. Então o que acontece? Na Europa não tem isso. Então por isso que veio essa cultura da bolinho de bacalhau, surgiu porque sobrou isso, sobrou aquilo, faz isso. Agora eu tenho uma pergunta. Diga. Por que ninguém nunca viu uma cabeça de bacalhau? Então, porque nunca ninguém foi para a Noruega para ver a cabeça do bacalhau. Mas a cabeça do bacalhau, ela é muito assim. Que nem você come a língua do bacalhau. Eu não sabia. Lá em Portugal você tem a língua do bacalhau. A gente come, eu e minha mulher comemos, apesar que o cara não fez muito bem feito, está um pouco salgado. Mas você come a língua do bacalhau. A cabeça do bacalhau vai para a Nigéria, muitas delas que eles compram, porque na hora que pesca, eles já limpam, tudo espalma todo o peixe. Já tira. E na Noruega, eles usam para fazer um caldo, que nem se faz pirão. Que é a cabeça de bacalhau. E na Nigéria também tem um prato assim, um caldo que se faz. E muitas vezes eles usam para fazer ração, moer, fazer farinha. Porque você sabe que tudo isso você pode aproveitar. Você sabe disso? Que nem eu vou só não fugir muito da cabeça, mas a cabeça é utilizada. Se utiliza tudo do bacalhau. Até as espinhas, a pele, tudo. O que você pode fazer com as espinhas do bacalhau? Fazer farinha. O japonês... Aqui usa os ossos, né? Para fazer farinha. Então, você pode usar a farinha. O que você faz com a farinha? Você vai comer tua comida, você pode jogar aquela farinha, que é cálcio. Ok? Você pode fazer uma sopa, jogar aquela farinha do espinha, de qualquer peixe. O bacalhau, sim, que tem, você pode utilizar. Como a cabeça também se usa para isso, farinha, para colocar pode usar até para adubo. Então, é tudo aproveitado. Tem um adubo de planta que chama farinha de osso, não tem? Tem. E mesmo a casca do ovo. A casca do ovo é cálcio puro. Então, mas a gente não vê porque
para nós só vem o bacalhau sem a cabeça. Mas a parte do bacalhau, que é o formato da cabeça... Você tem que mandar pra gente uma foto, uma cabeça de bacalhau pra gente pôr aqui. Eu vou ver se eu acho uma foto no meu celular que eu tirei numa peixaria, lá tirei no Mercadona. Se eu achar, eu te mando por lá, Elsa, a foto. Eu preciso olhar no meu celular, porque tem muita foto. Aí no fim do podcast a gente põe, no fim do videocast a gente põe. Você que nunca viu uma cabeça de bacalhau, olha ela aí. O cara faz as postas. O cara lá. Então ele tira toda aquela pele. Aquela pele fica de lado. Ele vai embalar a posta, sem a pele. Que é o bonito que a gente quer comprar. Que é bonito. Mas, muitas vezes, que nem ele estava falando, o corte. Porque as pessoas, muitas vezes, ela pega o peixe, se você cortar no meio, ele vai ter uma espessura. Se você cortar chanfrado, ela já vai aparecer. Dá uma ilusão de óleo. Ela é... Nossa, eu comprei o bacalhau do Porto assim, só que ele foi cortado ao revés. Ele não foi cortado na espinha mesmo, certinha. Agora, que nem ele mesmo estava falando, os tamanhos. É isso que a gente até agora não falou. E esses tamanhos é que definem preços, com certeza. Porque numa caixa, se puder eu falar isso, né, rápido, uma caixa, vamos dizer, do 7,9, o bacalhau Cod 7,9, ele vai vir numa caixa de 25 quilos de 7 a 9 peixes inteiros. E aí aqui a gente fraciona. Aqui vai fracionar. Aí o novo vai ter um preço. Assim, aí você faz como você quer. Porque a caixa ela vem o peixe inteiro o cliente, que sai mais dessa forma. 7, 9, 10, 12, 11, um 15. Então são vários tamanhos. Então, na verdade, o que assim, resumindo, o que vai definir o preço é a espessura daquela carne. Do peixe. E o tipo do peixe. O musardo é um peixe mais vendido, mais acessível, certo? Que se trabalha muito com 16, 20. Que é o básico. Que ele nunca vai vir na caixa de 25 quilos 16 peixes, vai vir 20 peixes. Se vier 21, tá errado. Tem que vir 20, 19, é assim. Sempre vai vir com 20. Tá. Raramente você vai encontrar 16, mas tem que estar na norma, 16, 20. E como que você faz para calcular o peso dele? Você vai pegar 25 quilos e divide por 20. Então você já tem mais ou menos um padrão do tamanho do peixe que vai vir. Tem às vezes que vem um pouco maior, um pouco menor. Então a gente vai dar 1,5 kg e pouco cada um. O padrão que dá mais 1 quilo, mas de repente você pode pegar um peixe na caixa que vai dar 1 quilo e outro vai dar 1,5 kg. Entendi. Porque não dá para fazer padrão. Padrão é esse aqui. Porque esse é um animal, né? Não são todos iguais. Nós não somos todos iguais. Exatamente. Então tem esse tipo de coisa. Aqui ele fala, demole o bacalhau em água fria no frigorífico, deve ser a geladeira, né? Com a pele para cima. 10 partes de água para uma de bacalhau. Mude a água pelo menos 3 vezes por dia. Então esse crescido tem que mudar 3 vezes por dia. Isso é informação de Portugal. Por 2 dias. O graúdo eu tenho que mudar 2 dias e meio e o especial 3 dias, 3 vezes por dia. Ou seja, eu vou trocar essa água 9 vezes. Sim. Tem um segredinho aí para você fazer. Exatamente. Você vê que o pessoal, ele é assim, ele dá aquele paladar como o português gosta, né? Não é que tem sal, mas quando você cura ele, você curou ele, não é você salgou ele hoje, vai te salgar amanhã. Não, existe um processo da dessalga dele, certo? Aí ele salgou e é só lombo. Mas você tem 2 tipos de bacalhau congelado, né? Você tem aquele que você salgou ele e tirou o sal, mas tem aquele que você também congelou ele fresco, sem sal nenhum, no mercado. Correto? Sem sal nenhum no mercado? Sim. Então, esse bacalhau que é sem sal, sem nada, que não foi salgado, ele perde a qualidade. Perde sabor. É diferente do nosso, porque o nosso foi salgado. Então ele é a mesma coisa você na sua casa. Exatamente, porque dá um sabor diferente. É como a carne seca. A carne seca tem um sabor e a carne fresca tem sabor. Exatamente. Por isso que o nosso é diferente, Laelson. O nosso é assim. O nosso foi salgado, depois de um tempo ele é dessalgado. E por isso que muita gente não tem sabor,
muitos falam que tem, parece borracha, umas coisas assim, são de alguns, outros pessoal que importador aí, né? Então o que acontece? Como não foi total, não é salgado, ele dá outro sabor. Ele não dá um sabor. É a mesma coisa você pegar um peixe normal e congelar ele. Você pegar um peixe fresco e congelar. Você vai descongelar, você vai ter o sabor daquele peixe. Você não vai ter o sabor do bacalhau, que vem o sal dele, que o sal dele vai dar aquele paladar diferente. Não é comer ele com sal. Sem sal. Não pode e o congelar salgado. Não pode. Se você congelar o bacalhau salgado, assim, você congelou, você vai demorar muito mais para dessalgar. As 9 vezes vão ser fichinha. Vai ser 18. Porque cada um tem um ponto, cada ser humano gosta do sabor. Eu não gosto do sal. Então, para mim, tem que sair totalmente do sal. Porque o sal, para mim, é um complemento de tempero. Ele vai realçar o sabor. Exatamente. Mas, muito, é um complemento. Ele não pode aparecer. Se ele aparece, ele mata outra coisa. Ele mata os outros. É o que eu estava comentando. Eu dessalgo muito mais, que nem aí fala, troca 3 vezes durante 2 dias. Eu dessalgo mais ou menos 4 dias. Minha mãe também faz isso a semana toda, quase. Porque aí que acontece? Ele vai ficar sem quase sabor do sal. E se você necessitar, aí você agrega o sal. Como você vai agregar o azeite, vai agregar os outros temperos, então você não vai perder o sabor do produto, do bacalhau em si. Queria agradecer muito a participação de vocês. Obrigado. Eu aprendi muito hoje. Acho que o pessoal que está assistindo a gente também vai aprender bastante. Aproveita agora essa época de quaresma, aproveita que a Páscoa está chegando. A gente vai deixar aqui na legenda algumas receitas que a dona Rosália e o seu Manuel vão deixar pra gente. A gente vai publicar aqui para vocês. Aproveita, se quiser perguntar alguma coisa aqui, pode interagir. A gente encaminha as perguntas para eles respondem pra gente. E tenta fazer as receitinhas. E agora a partir de hoje, a gente tem um pouquinho mais de conhecimento sobre o bacalhau. E nós vamos conhecer até uma cabeça de bacalhau que o seu Manuel vai mandar pra gente aqui. Obrigada, seu Manuel. Obrigada, dona Rosália. Obrigada, Obrigado a você por essa oportunidade de Estamos aqui poder levar alguma coisinha para o pessoal, um pouquinho do conhecimento que a gente, durante a vida, vai conhecendo sobre o bacalhau, né? Que é um produto maravilhoso, né? E assim, o que vocês precisarem, sempre estou à disposição. E no dia 12, já está marcado por lá, Elson. Vamos fazer uma degustação lá, Loja Vila Formosa, Avenida Eduardo Cote, 1628, todos convidados.